Olá, seja muito bem-vindo a mais um Repartir nessa manhã, nessa segunda-feira, onde você está recebendo uma palavra do Senhor. É sempre motivo de muita alegria essa comunhão que nós temos por meio desse repartir. Isso é uma marca poderosa que nós estamos estabelecendo de um testemunho ao qual você também é participante. O que nós temos é a repartição desse pão, é a repartição desse alimento que nós estamos obtendo do Senhor para que a sua palavra seja aquilo que vai nos fortificar e aquilo que vai nos fazer viver para Cristo Jesus. Ele disse que quem se alimenta dele, por ele irá viver. Então a nossa marca é saber de que estamos sendo alimentados pelo Senhor para que possamos viver pelo Senhor. E glória a Deus pela marca desse repartir que você tem todos os dias aqui às 19 horas e alguns dias até mesmo está colocado antes, mas o que importa é você saber que existe um canal onde você tem uma palavra do Senhor. Não é entretenimento, é de fato para que você possa também fazer parte não só de um movimento, mas de uma realidade, porque enquanto também estamos falando, estamos sendo edificados, estamos nessa mutualidade. E glória a Deus por essa segunda-feira do conceber os planos do Senhor, conceber aquilo que está no coração de Deus. E só há uma maneira de conceber o que está no coração do Senhor, quando nós colocamos em oração, buscando o Senhor Jesus para que possamos ser direcionados pela voz do Espírito Santo. E quando somos direcionados pela voz do Espírito Santo, nós de fato vamos vencer a esterilidade. E então temos o tema deste dia: Raquel, a mãe rompedora da esterilidade sufocante, dar-me filhos, ciúmes do Espírito pela sua porção, tem que morrer o natural. Né? E a nossa vida cristã, por meio da palavra de Deus e daquilo que Cristo Jesus revela ao nosso interior, ele rompe com aquilo que é natural. E uma das táticas do inimigo é fazer com que a gente venha olhar pelo prisma de que tudo é natural na nossa vida, né? De que as coisas que acontecem, as expressões que nós estamos tendo, aquilo que nós estamos enxergando é simplesmente algo natural, quando na verdade não tudo que acontece ao nosso redor é extremamente espiritual. Nada é em vão, nenhum sinal, nenhum acontecimento é em vão, tudo é espiritual. E qual é essa marca? O que nós carregamos dentro de cada um de nós? Nós temos uma marca de uma geração no seguinte sentido de gerar algo que está no plano de Deus. A marca da igreja, a marca de Cristo e a igreja, é porque a igreja nessa figura feminina é algo que vai gerar para o Senhor. E nós estamos falando de Raquel durante este mês, buscando entender como isso está relacionado à nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é uma história que está falando sobre a sua vida e a minha vida. E ela busca, né, essa conexão, esse intermesclar com o nosso interior. E para que possamos entender isso, vamos ler Gênesis 30 e versículo 1, versículo 22 e 23, que vai dizer o seguinte: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu a sua voz e fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame, né? A marca de algumas mulheres, né? Pelo menos assim, aquelas que se voltam mesmo para aquilo que é uma definição do Senhor no seu interior. E quando uma mulher se volta para sua definição de como ela foi criada, ela vai querer gerar. Ela vai querer ter filhos. Foi o que aconteceu com Raquel. Ela queria dar filhos para Jacó, porque ela sabia da importância de gerar um fruto. Ela sabia da importância de romper com a esterilidade. E quantas das vezes nós somos chamados para romper com a esterilidade de muitas situações que estão nas nossas vidas, nos travando, né, nos impedindo de avançar, que se tornam momentos dificultosos, momentos de muitas perguntas,
Quem nunca passou por momentos de muitas perguntas, por momentos de dizer, Senhor, será se é somente isso na minha vida? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo realizar aquilo, eu não consigo servir ao Senhor, eu não consigo me colocar à disposição daquilo que é os interesses do Senhor. Mas veja, Raquel, ela recorreu para aquele que poderia resolver e tem, né, consigo, porta consigo as resoluções das nossas vidas. Então ela se preocupou em clamar ao Senhor e fazer desse clamor um caminho para que ela pudesse romper com a esterilidade na sua vida. Ela queria gerar e dar filhos a Jacó, porque Jacó está falando sobre a transformação de Deus em nossas vidas. A conexão entre um homem e uma mulher é para gerar um propósito que está no coração de Deus. As conexões que você tem na sua vida é para gerar um propósito que está no coração de Deus. Não é simplesmente para sair fazendo também. Nós não podemos se perder nisso, precisamos ser vigiantes nisso, porque não se trata simplesmente de sair fazendo diversas coisas, mas é realmente estabelecer um caminho por meio da porção que o Espírito Santo de Deus derramou em nós. Existe uma porção que o Espírito de Deus colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, e é por meio dessa porção que nós queremos gerar. E quando nós clamamos, nós estamos abrindo um caminho, estabelecendo um canal onde Deus pode falar, onde Deus pode responder, e dessa maneira nós se tornamos pessoas que estão colocando à disposição a servir ao Senhor. A nossa vida é um completo servir, é um completo responder da marca do que o Senhor está fazendo. E o Senhor, né, lembrou-se de Raquel e ouviu a voz dela. Olha que incrível. Não fique desesperado, porque talvez as suas orações não sejam respondidas de imediato, ou talvez você não veja a resposta da sua oração por meio daquilo que é uma perspectiva sua, né? Talvez muitas vezes nós oramos e colocamos a nossa perspectiva de uma resolução, como essa resolução deve vir, como essa resolução deve acontecer. Mas o Senhor é quem tem a verdadeira resolução para as nossas orações. O Senhor, Ele está ouvindo a nossa voz. Como o Senhor deseja ouvir a nossa voz? Muitas das vezes, né? Vem um sentimento assim, você acha que é um sentimento de solidão, ou até mesmo vem um sentimento de angústia mesmo, né? Como estava sobre a vida dela. Até a palavra declara que o Senhor tirou o vexame da vida dela, né? Ou seja, tirou aquela inquietação. As nossas inquietações são resolvidas quando nós oramos ao Senhor, quando nós buscamos a sua face. Quando nós colocamos a nossa voz diante do Senhor, o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz. O Senhor, Ele quer estabelecer esse canal, porque quando nós estamos orando, nós estamos se tornando igual ao Senhor. A nossa mente se volta para a sua palavra, a nossa mente se volta a Cristo Jesus. O Senhor só deseja uma coisa, com que nós venhamos ganhar a Cristo, com que nós venhamos ser formados a Cristo. Não há capacidade humana que nos faça gerar algo espiritual se não for por meio de Cristo Jesus, se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Pode até haver uma expressão de um resultado, mas a expressão desse resultado não significa necessariamente que isso foi gerado por meio do Espírito Santo de Deus. Nós queremos gerar por meio do Espírito Santo de Deus. Queremos romper a esterilidade, porque nós sabemos a porção que nós estamos carregando em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que aquilo que vem está sendo gerado por meio do Senhor. Então veja, João 15, versículo 1 ao 6 diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam-no no fogo e o queima. Deve haver mesmo em nós
né, uma disposição e uma preocupação em saber de que nós precisamos gerar no Senhor. E essa preocupação vai nos fazer se voltar para um lugar que é a videira verdadeira. Somente quando nós estamos extraindo as substâncias do Senhor, né, estamos extraindo da sua vida, somos colocados nesse lugar de capacitação, onde nós frutificamos para o Senhor. Então, muitas das vezes, na verdade, a nossa incapacidade está ligada a uma falta, né, de uma substância, uma planta, por si mesmo, ela não pode gerar frutos sozinhas, sem que ela extraia da terra os nutrientes que a faça crescer, que a faça germinar e que vai, de fato, né, trazer os nutrientes para que ela possa gerar o fruto. Essa é a marca da nossa vida. Nós precisamos estar no Senhor para gerar o fruto que o Senhor deseja. Não há técnicas, não há cursos, não há ideias mirabolantes que nos façam gerar o fruto do Espírito, a não ser uma comunhão com o Pai, a não ser uma comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos se voltar para essa comunhão. E como eu posso estabelecer uma comunhão com Cristo Jesus? Quando eu estou se voltando para a palavra de Deus, não existe nenhum resultado que não seja feito ou realizado, ao menos que seja pela palavra de Deus. Sabe, como que eu vou gerar algo de Cristo se a palavra de Cristo não está em mim? Se as palavras de vida do Senhor não permanecem em mim? Ele disse, a condição aqui está bem clara, a palavra de Deus é bem exata naquilo que ela quer colocar. Se vós permanecerdes em mim e eu permanecer de vocês, vocês vão dar frutos. E ainda ele diz que é a palavra dele que nos limpa. Quando Raquel está orando ao Senhor, ela está sendo limpa, ela está sendo mudada no seu interior, ela está sendo transformada no seu interior. Por isso eu quero dizer a você, por meio dessa palavra, estabeleça esse canal com o Senhor, estabeleça essa comunicação com o Pai, aonde você vai receber das palavras do Senhor, para que você possa romper aquilo que é dificuldades na sua vida, para que você possa romper aquilo que são desafios na sua vida, né? E essa palavra mesmo, quando você se volta ao Senhor, Ele vai liberar uma palavra para a tua vida, Ele vai liberar uma direção, porque o Senhor, Ele ama aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que estão dependendo do Senhor, sabe? Nós às vezes se distraímos com tantas coisas, nós colocamos tantas condições, quando na verdade só precisamos estar em um lugar onde nós desfrutamos do Senhor. Quando, né, nós não estamos desfrutando do Senhor, as coisas se tornam pesadas, as coisas se tornam difíceis, e nós começamos a se voltar para um lugar que não é o desejo de Deus, quando na verdade nós devemos se voltar para o Espírito. E quando você não está desfrutando do Senhor, essas coisas se tornam tão difíceis, nós se tornamos estéreis, nós não queremos cuidar dos interesses do Senhor, nós não queremos servir ao Senhor com o nosso entendimento, com o nosso corpo, mas quando estamos desfrutando da palavra de Deus, quando estamos desfrutando do Senhor, há uma disposição no nosso espírito, há uma disposição no nosso coração de sermos inteiros com o Senhor, e o Senhor, Ele espera esse fruto maravilhoso. Raquel queria gerar um filho porque ela queria entregar um fruto. O filho pode ser gerado em você, os planos de Deus pode ser gerado na tua vida por meio da tua disposição. Será que Deus ele pode encontrar na minha vida uma disposição de quem vai fazer gerar esse fruto que vai ser entregue a Jacó? Deus, ele é um Deus geracional, né? E aí ele fala, a palavra nos traz, né, de que Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele coloca a marca de Abraão, Isaac e Jacó? Porque eles são esses patriarcas, né? E Jacó, como aquele que gera as 12 tribos, ele está gerando uma continuidade de um plano que o Senhor tem, de uma vontade que o Senhor buscou estabelecer na terra por meio dos seus filhos, mas existiu ali uma peça fundamental que fez parte desse plano, que foi Raquel. O Senhor deseja com que você seja participante do plano que Ele tem buscado estabelecer na terra. Então, a sua vida não é simplesmente pagar boleto,
trabalhar e voltar para tua casa, não é simplesmente se reunir entre quatro paredes. Os planos do Senhor e a economia dele está indo muito além do que nós possamos imaginar e nós não sabemos como que Deus pode usar a nossa disposição em servi-lo, né? Os caminhos do Senhor são tão elevados que por isso que ele só pede uma coisa, com que venhamos obedecer. O Senhor não vai mostrar o mapa completo, ele vai mostrar, talvez, simplesmente o próximo passo de como nós devemos obedecer, ouvir e seguir esse próximo passo. E como eu vou discernir todas essas coisas? 1 versículo 2, do 13 ao 15 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então veja como existe essa batalha, né, com aquilo que é natural, com o natural que muitas das vezes sempre nos traz para uma condição de quem não vai entender o espiritual. Por isso que a marca da oração, do meditar da palavra, do jejum está nos colocando em uma condição onde nós vamos discernir a palavra de Deus por meio de coisas espirituais. Raquel não aceitou a sua condição de não gerar para o Senhor. Ela lutou contra a naturalidade. Por isso declara sobre a tua vida, você não é o que a condição natural está querendo dizer. Ah, mas no momento falta coisas na minha casa. Ah, no momento eu não tenho um emprego, não tenho um trabalho. No momento eu não consigo ter interesse genuíno pela vontade e pelos interesses do Senhor. Eu tenho dificuldade de ler a palavra. Eu tenho dificuldade de, em algum aspecto, né, me voltar para aquilo que é espiritual. E não é simplesmente espiritual, de tantas falações, de tantas ideias, de tantas outras situações que expressam esse espiritual. Mas eu tenho dificuldade de me voltar para o espiritual que está revelando Cristo Jesus. Mas uma vez nós sendo sinceros com o Senhor, Ele vai de alguma forma, né, montar cenários e eventos que vão mudar a nossa vida, que você possa ter essa disposição no seu espírito de quem está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa alegria está quando estamos vivendo por meio do Espírito, sendo guiados pelo Senhor, amando a sua palavra, estando disponíveis como os vasos abertos, vazios, para ser expressão de um conteúdo precioso que o Senhor colocou no nosso interior. Você é a expressão de um conteúdo precioso que o Senhor colocou no seu interior, rompendo com a naturalidade, rompendo com a esterilidade sufocante, que muitas das vezes, né, acaba nos frustrando, acaba nos desafiando, e como o inimigo ele joga diversas situações para que você seja estéril, para que você não tenha os sonhos do Senhor, para que você não abençoe outras pessoas, para que você não viva uma vocação estabelecida diante do Senhor. Mas uma vez você clamando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele vai te ajudar a instituir o teu sonho no Senhor, a ser uma pessoa que abençoa outras nações. Raquel abençoou diversas nações e também estabeleceu a sua vocação. Assim vai ser essa marca poderosa na tua vida. Em nome de Jesus, creia, medite, profetize, ore ao Senhor, porque essa dinâmica vai fazer o Espírito de Deus se mover no teu interior e você vai produzir coisas maravilhosas. Você vai viver esse desfrute dessa pessoa de Cristo que está nos ensinando todas as coisas. Não será uma regra, não será uma doutrina, mas será realmente a liberdade de quem está vivendo com o Filho de Deus. Glória ao Senhor. Eu te convido a abençoar esse momento, né, a você também semear nesse trabalho, nesse ministério. Vai ser colocado aí
passando na sua tela a nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com, e o nosso telefone celular 19991739765. É a oportunidade que você tem para estar nos abençoando em nome do Senhor Jesus. O Senhor ama aquele que dá com generosidade, o Senhor ama aquele que dá com o coração alegre. Que o Senhor seja com o seu espírito para uma semana abençoada de quem está rompendo com seus desafios por meio da direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos dê a graça necessária de cada dia para vencer o mal e para sermos então as testemunhas do seu santo nome. Valeu demais, Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos por esse dia, Senhor. Te rendemos graças por essa segunda-feira em que nós podemos conceber uma palavra, conceber uma oração, conceber um desfrute, conceber uma contemplação, Senhor. Contemplando a tua criação, contemplando a natureza que o Senhor fez, a obra das tuas mãos, Senhor. Eu me recordo da tua palavra, Senhor, onde eu sou ensinada que, de fato, na criação que o Senhor realizou de todo o cosmos, o Senhor fez e criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu também tenho essa confiança, essa convicção de que o homem o Senhor fez conforme a sua imagem e semelhança. E isso faz com que nós tenhamos uma particularidade diante de toda a criação que o Senhor fez. Por isso nós somos férteis, por isso nós somos frutíferos, por isso nós vencemos a esterilidade, Senhor. Nos faz vencer a cada dia pensamentos estéreis, nos faz vencer a cada dia pensamentos que são infrutíferos, nos faz vencer a cada dia a idolatria, Senhor Jesus. Nós não queremos adorar e render graças, não queremos criar deuses, ídolos com as nossas próprias mãos. Nós não queremos render graças, confiar, depositar nossa fé naquilo que tem boca, mas não fala, naquilo que tem olho, mas não vê, naquilo que tem ouvido, mas não ouve, aquilo que tem mão, mas não apalpa, não cria nada. Senhor Jesus, nós somos criados pelo Senhor e nós aguardamos, almejamos, Senhor Jesus, essa redenção. Assim como a tua palavra nos ensina que, de fato, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aqui, Senhor, conscientes desse aguardar, dessa expectativa, Senhor Jesus. Nos faz nos recolher a cada dia, assim como o próprio Senhor recolhia-se, acordava de madrugada, se punha mesmo, ia até os montes para orar, para contatar, para ter comunhão com o Pai. Nos faz ter esse exercício diário e constante de nos resguardarmos, de buscarmos mesmo a solidão, a solitude, Senhor, em momentos específicos do nosso dia, para que haja mesmo esse entendimento, para que haja essa convicção e essa experiência diária, essa experiência que nos transforma, essa experiência que muda, Senhor, a forma como nós pensamos, que muda a forma como nós enxergamos, nos relacionamos com a vida, nos relacionamos com a criação, com aquilo que é realizado, com aquilo que é feito. Que as nossas palavras sejam sempre objetivas, sejam sempre atentas, olhos atentos, bocas atentas, ouvidos atentos, para perceber os sinais, para perceber aquilo que é feito, aquilo que é realizado, com intrepidez, com ousadia, concebendo a videira verdadeira, que é Jesus, o Pai que é o agricultor e os ramos que somos nós. Ao estarmos conectados em Ti, nós produzimos frutos, frutos que permanecem, frutos que são gerados para a eternidade, onde nós confiamos que de fato haverá somente uma cidade, a Nova Jerusalém, e isso é precioso. Conhecer ao Pai e ao Filho que por Ti foi enviado, isso é precioso. Isso é o que nos preserva, isso é o que nos guarda. Ter essa convicção, ter essa consciência diária, Senhor Jesus, nos faz ter mesmo essa experiência, Senhor, no nosso espírito, de desfrute no nosso corpo, de contentamento e conhecimento na nossa alma, de desfrutarmos daquilo que é real, de vencermos os enganos, de vencermos a idolatria, de vencermos a vaidade dos pensamentos, de vencermos uma mente maliciosa, mas de produzirmos fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Nós sabemos que nós temos essa consciência de que
Ao estarmos conectados com o Pai, ao estarmos conectados com o Filho, nós produzimos frutos que são reais, frutos que são eternos. Tu és a videira verdadeira, Senhor, nós somos os ramos, estamos conectados contigo e por isso somos frutíferos. Nos limpa, Senhor Jesus, para que nós venhamos dar e gerar mais fruto ainda, e fruto que permaneça. Nós reconhecemos que o que de fato glorifica ao Pai é gerarmos esse fruto, é sermos frutíferos em toda boa obra, é sermos frutíferos em cada ação, é sermos frutíferos em cada reação que nós temos, é sermos bem-sucedidos, Senhor, nos nossos caminhos, e que o nosso caminhar seja de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós desejamos esse descanso, desejamos esse desfrute, desejamos essa experiência, essa realidade que nos acalma, essa realidade que nos alcança, essa realidade que nos ajusta, essa realidade que nos alinha. Faz-nos frutíferos em Ti, assim como o salmista declara, Senhor, que nós não venhamos estar contentes de nos assentar na mesa dos escarnecedores, não ter prazer naqueles que zombam do Senhor, mas que nós não sejamos estes zombadores, que nós não sejamos esses escarnecedores, que não haja isso, não haja essa contaminação em nós, Senhor, que nós venhamos nos guardar de nos assentar com aqueles que, se dizendo irmãos, fazem coisas que não pertencem a Cristo, que não pertencem ao caráter de Cristo. Nos dá mesmo esse zelo pela Tua casa, Senhor, a casa que somos nós. Faz-nos zelar, Senhor, de forma adequada pelo nosso espírito, pela alma que nós temos e pelo corpo que nós temos. Nós somos o Teu santuário, nós somos comprados por preço, e que nós venhamos viver conscientes desse preço, sem deixarmos nos contaminar, sem deixarmos nos enganar, sem deixarmos ser roubados. Nos dá confiança e convicção. Nós temos uma aliança contigo, essa aliança que nos guarda, essa aliança que nos preserva, incontaminados desse mundo. Livra-nos de estarmos envolvidos com o sistema deste mundo, com o trânsito deste mundo, mas de sermos precisos naquilo que nós realizamos, de sermos precisos naquilo que nós fazemos, a forma como nós nos portamos, que nos portemos com sabedoria para os que são de fora, tendo sempre uma palavra agradável, temperada com sal. Com esse discernimento, com esse entendimento, com cada reação positiva, com cada reação adequada, com cada reação que faça sentido de fato para o reino dos céus, para o reino de Deus, e que nós venhamos estar nos comportando como filhos de Deus, como aqueles que vivem, vigiam, oram, se atentam e estão sempre localizados no Espírito, andando no Espírito para não satisfazer a concupiscência da carne. Em nome de Jesus. Amém. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. 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 Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos
mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, sim, são mais doces do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey, papá, papá, na, 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 na. O Senhor é que me sustenta a vida. Papá, papá, na, na, na. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei, 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 louvarei. Tamu ve'ahu ki tov Adonai. Tamu ve'ahu ki tov Adonai. Bendirei o Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma e os humildes se alegrarão. E busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
ao seu redor do que os temem. O anjo do Senhor nos livra. E provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Provai que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é bom. Ei, é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. E é bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. O Senhor é bom. Que tova Adonai. O Senhor é bom. Bendizeu minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendizeu minha alma ao Senhor. E não nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados, sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Eu continuo jovem e forte como a águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como a águia. Estou voando. E já estou voando. E já estou voando. E já estou voando. Bendizeu minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendizeu minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia. Assim eu continuo jovem e forte como a águia.